pessoal, estamos aqui com o Francisco Colli. Nossa videoaula hoje vamos falar sobre plantação de quintais agroflorestais. Francisco Colli tem uma experiência técnica e uma experiência prática, por isso a gente está contando com esse apoio dele. Eu sou Fabiano, sou técnico de Bioprodutiva e faço parte da equipe técnica. E hoje convidamos Francisco Colli para facilitar esse trabalho. Cada quintal e cada família ela tem a sua particularidade. No nosso caso, lá, a gente tem um quintal também com uma questão paisagística, uma questão estética também. Então, ele é pensado como um ambiente de produção de alimentos, mas também em torno da casa tem uma questão de paisagem. Então, a gente, assim, usou árvores que dão flores, né, que tem aptidão, inclusive, para a produção de melipônias, né, porque a gente trabalha com algumas abelhas nativas, então a gente pensou em combinar várias coisas, né? É um quintal onde tem oportunidade para produzir muita coisa, inclusive mel, né, de melipônias, e também tem aquele aspecto paisagístico, né, de flores e tal, que aí a gente vai mostrar também como a gente fez a composição. Aí uma visão da área já mais estabelecida, basicamente aí concluiu a colheita da banana terra, né? A gente ainda vê mamão, ainda tem um abacaxi aqui nas bordas, e banana prata, né? Esse é vamos dizer, um estágio já mais avançado, né? Aí olhando de outra forma, né? Falando um pouco sobre a estratificação, né? Então a gente tem os eucaliptos em si, basicamente eles dominaram a emergência, né? Eles estão acima de todas as plantas. Aí você tem mais abaixo as acácias que eu usei, o urucum, né? A bananeira, o mamoeiro, né? Então a gente tem aí plantas aproveitando diferentes andares, compondo esse ambiente que agora não tem mais mato. O sol não bate na terra mais, a terra sempre está fresca e úmida, né? E imagine a quantidade de matéria orgânica que está nesse local disponível para mim dar continuidade à área ou colocar tudo isso no chão, triturar e começar um novo ciclo de cultivo novamente. Eu vou só trazer uma ilustração para entender essa questão dos estratos que a gente chama, né? Então a gente tem as árvores que ficam no topo, acima, são as emergentes, né? Depois você tem o estrato alto, aí mais embaixo você tem o estrato médio, baixo e o rasteiro. Isso aí, essas porcentagens é a quantidade de plantas que você pode ter em cada um desses andares. A ideia é reproduzir a mesma estrutura da floresta nativa, onde você tem desde as maiores árvores que estão lá no topo da floresta, até os menores arbustos que estão embaixo. Então, se vocês olharem para essa ilustração e olhar para essa área, vocês veem que o meu esforço foi no sentido de tentar reproduzir também uma estrutura parecido com a floresta, onde a gente tem o maior número e o maior acúmulo de matéria orgânica, né, de biomassa, que a gente chama, para disponibilizar para o solo. Porque da mesma forma que essas plantas estão altas e cresceram em termos de copa, todo esse sistema radicular, né, que está aí abaixo do solo, quando você fizer poda ou quando você derrubar essas árvores, toda essa matéria orgânica contida na raiz vai ficar disponível para as outras plantas que vão permanecer na área ou para os próximos ciclos que você vai colocar nessa área. Você falou que a função principal das madeiras aí, do eucalipto, é biomassa. Isso. Sua intenção é cortar esse eucalipto e jogar no solo? Ou ele tem outra função a não ser a produção de biomassa nesse sistema? E se a gente poderia trocar ele aí por grilicídia, por pau-pombo, são plantas que também desenvolvem bem? Como que você tem pensado o futuro dessa área com esse eucalipto ou sem ele? Uhum. Tá. Boa pergunta, porque assim, o eucalipto, ele está ali para cumprir uma função, né? Eu trouxe o eucalipto porque
primeiro que ele foi uma muda de fácil acesso, né, é uma muda muito barata, e é uma planta que cresce rápido, né? Então, eu coloquei ele, e inclusive ele vai para o extrato emergente, ele vai lá para cima e libera espaço para as outras árvores embaixo, mas a função dele aqui é muito clara, ele é cortado para colocar todo esse material sobre o solo para se decompor e ativar todos os micro-organismos do solo. Esse eucalipto ele suporta até 3 cortes, né? De um modo geral, via de regra, eu posso cortar ele 3 vezes e colocar ele sobre o solo. Então a função principal dele aqui foi produzir biomassa para alimentar a terra. Como, vamos dizer, um subproduto, por consequência dele, eu tanto usei lenha, né? Está perto da casa, então é inevitável que você corta, joga no chão, você acaba levando parte desse material, eu usei para lenha, no fogão a lenha. Como também eu tive em 2 situações que fazer algumas questão de obra, eu usei eles como escora, né, para escoramento, que eu bati uma laje, né, e aí eu usei como escoramento. Mas o eucalipto ele veio nesse contexto. Agora, ele pode ser tranquilamente substituído por qualquer outra árvore que o agricultor tem. Se vocês olharem um pouco abaixo aqui do eucalipto, tem acácia. Eu também lancei mão de acácia. Esse eucalipto ele falhou algumas plantas, e eu não tinha mais muda de eucalipto, mas eu tinha muda de acácia. Eu coloquei acácia. Então, se o agricultor não tem eucalipto, mas tem acácia, coloque acácia. Ah, não tem acácia, tem engazeira, coloque engazeira, que é muito boa também. Ah, não tenho engazeira, não tenho acácia. Olha, uma planta que eu tenho trabalhado com ela e tem me surpreendido muito, e eu falo que eu tenho um desafio de encontrar ela mudas com facilidade, mas que ela dá um show no eucalipto, é o fedegozão. O fedegozão dá uma biomassa de excelente qualidade. Tem um crescimento rápido, é leguminosa, as flores são apícolas, né, tem uma beleza quando está florido, a biomassa dele é fantástica, fácil de podar, muito fácil de manejar e de rápido crescimento. A gliricídia, como você comentou, ela precisa ter um ponto de atenção. A gliricídia, ela é ótima, eu tenho ela, eu trabalho com ela. Inclusive, na borda, atrás dessa área, eu tenho uma cerca viva dela, que eu utilizo, mas nessas composições de agrofloresta, primeiro ponto, a gente tem que buscar a maior diversidade possível de plantas para produzir biomassa. Se eu usar só um tipo de planta para biomassa, eu pensando em melhorar e ativar a micrologia do solo, é como se eu fizesse só um prato, exemplo, se eu tiver uma única espécie para produção de biomassa, é como se eu fizesse um prato só de arroz para comer. Então, quanto mais folhas diferentes, quanto mais plantas diferentes, de diferentes famílias eu tiver para triturar, cortar e colocar no chão, mais diversidade de nutrientes e de alimento para o solo eu vou dar. E a gliricídia, ela tem uma dificuldade, ela é uma leguminosa que a relação carbono-nitrogênio dela é muito estreito. Então, é uma planta que em poucos dias depois de podada, de cortada, ela já desapareceu no solo. Então, se você fizer uma área tendo só a gliricídia como fonte de biomassa para alimentar o solo, alimentar aquela área, você vai encontrar alguns desafios. Porque assim que você fizer a poda dela, rapidamente aquela matéria, né, assim como você cortou no primeiro dia, você deixa ali a terra toda coberta, mas uma semana depois que você voltar lá, a terra já tá vazia de novo, porque ela se decompõe muito rápido. Então eu volto a falar, a gliricídia ela é ótima, sempre combinando com outras árvores. Por exemplo, a gliricídia com a acácia é excelente, porque a acácia, mesmo sendo leguminosa, mas o tempo de decomposição da acácia é muito mais lento.
a folha da caça vai ficar muito mais tempo cobrindo o solo. Então, ela faz essa boa combinação com a glebicídia, por exemplo. E aí você falou, tem o pau-pombo, tem o mululo, tem o pau-cigarra. O importante é o quê? É você conseguir, junto com o agricultor, uma planta que ele tem fácil acesso, uma planta que tem crescimento rápido, e uma planta que o agricultor não fique com dó de cortar. Porque você arrumar uma planta que depois ele vai ter dó de cortar, você arrumou dois problemas, né? Porque essas plantas, ela tem uma função muito clara. A função delas, elas vêm para ser cortadas e alimentar a terra. Se você bota aí plantas que o agricultor depois vai ter aquele ciúme, não vai querer cortar, não vai adiantar nada. Aí você vai ter dificuldade. Então, é sempre buscar plantas de crescimento rápido, plantas rústicas, que produz muito volume. Um exercício rápido, você pode andar assim, tanto nos quintais, ou no pasto, ou em ambientes de capoeira, e ver árvores que embaixo dela está cheia de folha, que a terra está coberta de folha dela. É uma boa árvore para fazer esse trabalho de biomassa. Agora você vai debaixo de uma árvore, você não vê folha nenhuma dela caída, o solo está descoberto, aí você tem que observar melhor o que está acontecendo. Uma planta que eu uso, que eu gosto muito, é o jamelão. O jamelão produz muita biomassa, mas você tem que ter duas observações. Uma, o jamelão, ele é de crescimento mais lento. Ele cresce mais lento. Então, junto com o jamelão, eu tenho que combinar com uma outra árvore que cresça muito mais rápido que ele, que cresça primeiro e que produza biomassa antes dele, vamos dizer, que prepare um ambiente para ele. E o jamelão, ele suporta bem uma poda por ano, uma poda drástica por ano. Se eu fizer mais de uma poda drástica por ano, ele vai sentir, alguns vão começar a morrer. Então tem esses detalhezinhos de poda que é importante estar atento, sempre combinando muitas árvores, e árvores que cresçam rápido, e que quando você corta, elas levam mais tempo para se decompor. Seria um pouco nesse aspecto, Fabiano, de estar esclarecendo essa questão? Tá. Lembrando assim, gente, se eu deixar esse eucalipto aí continuar crescendo, breve, você pode ver que ele ali, vou voltar essa foto antes, vocês podem ver que eu estou, talvez a foto não vai ajudar, mas eu estou com motosserra na mão. Eu já estou entrando nessa área para fazer manejo com motosserra. Porque o eucalipto, nesse contexto agora, vocês se lembram lá atrás do que eu comentei, do que o milho faz, a mensagem que o milho passa para as outras plantas? O eucalipto, logo, ele vai fazer a mesma coisa do milho. Ele vai começar a passar uma mensagem negativa para as outras plantas. Uma mensagem de dominância e uma mensagem de amadurecimento. Então, essa casca do eucalipto, enquanto ela está esverdeada, ela está tenra, ele está crescendo. À medida que essa casca do eucalipto vai ficando marrom, vai ficando cascuda, né, grosseira, e vai subindo aquela casca amadurecida, ele vai levando uma mensagem de interrupção de crescimento para as outras plantas. Então, é a hora que você tem que ser estratégico, é a hora que você entra e corta todo esse eucalipto e joga todo esse eucalipto no chão. Antes de que ele passe uma mensagem, uma informação para as outras plantas para que parem o crescimento, você já entra, corta ele todo, joga no chão, tritura tudo, para que ele venha o broto dele agora e passe uma nova mensagem de crescimento para as outras plantas. Então eu vou até trazer o outro, depois aqui dessa estratificação, vocês olhar a área um pouco por dentro, como é que ela ficou, né? Então eu tenho já os eucaliptos estabelecidos e as bananeiras pratas com as frutíferas, né? Aqui está nova ainda, mas aqui no primeiro plano você tem um pé de biribá, né? O
fruta do conde, que alguns falam de fruta do conde, outros falam de biribá, né, aquela pinha, né, outros falam pinha de cacau, que é muito saborosa. Mas aí eu tenho esse contexto, bananeiras prata estabelecidas, a banana prata ela é mais tolerante à sombra do que a banana terra, por exemplo, então ela se dá bem nesse ambiente, eu posso manejá-la por muito mais tempo, e eu tenho o eucalipto estabelecido. Mas agora é a hora de eu jogar toda essa biomassa para o chão, para dar oportunidade para as novas plantas. Quem são as novas plantas? Agora as frutíferas que vão se estabelecer. Porque até agora eu vim colhendo as outras culturas e criando condição para frutíferas. Agora, eu vou, da mesma forma que eu fiz com o feijão, que eu fiz com o milho, eu vou fazer com o eucalipto, com as árvores de poda, com os urucuns, com as bananeiras, para criar as condições agora, principalmente para os citros, o abacate e as florestais madeireiras. E aqui eu trago, assim, duas imagens, né? Essa ao lado aqui esquerdo é aquela primeira imagem que eu apresentei no início, né? Comentei do histórico da área, de como eu peguei ela numa condição aí de pasto degradado, de quicuia e batatais, e aí, ao lado aqui a gente já tem uma foto um pouco mais recente, né? Uma imagem de satélite mais recente, que mostra essa mudança de paisagem, né? Então a gente tem agora, em torno da casa, um quintal muito mais arborizado, né? Eu tenho um ambiente de solo muito mais fértil, não tem aqui mais, não estou sujeito à erosão, a questão, minha casa não está mais tão exposta a ventos, né? Tem, de certa forma, uma proteção. Eu tenho mais alimentos disponíveis ao redor da casa, né? E eu criei um ambiente que é agradável e me serve como serve para os animais. Então aqui a gente tem hoje, como eu comentei, no quintal, né, da casa, a gente tem jacupemba, vai no quintal da casa, alaçari, tucano, né, teiu, né? Então assim, a gente tem hoje vários pássaros diferentes, vários animais que hoje frequentam esse ambiente, né, junto com a gente, atraídos pelo ambiente e pelas frutas, né, e pela fartura que tem em volta da casa. Então, isso que eu falo, é um desenho que eu pensei, né, que a gente fez junto com a família, é um desenho que para nós era o que a gente queria ter em volta da casa. E aí eu acho que cada família tem a sua liberdade de construir esse ambiente a partir do que ela deseja e do que ela tem disponível de plantas. Essa área hoje, ela me dá muitas oportunidades. Eu poderia cortar quase tudo, jogar no chão, triturar e começar um novo plantio de feijão, milho e aipim e banana, como agora eu posso, essa área, ela criou condições, por exemplo, se eu quiser, nessas entrelinhas de 3 metros, colocar o cacau, o cupuaçu, né? Eu estou optando, por exemplo, eu trouxe muita jaqueira para essa área, né, sementes, e a gente lá nessa região tem muito hábito de consumir o palmito margoso, o buri, né? Alguns chamam de buri, o paia branca, né? É um palmito muito apreciado na nossa região, e de um valor muito atraente. E, por incrível que pareça, o palmito margoso, ele se estabelece muito rapidamente de semente, plantio direto, que eu faço lá, nesses ambientes que já tem um sombreamento estabelecido. Então, ele como subbosque, né, se a gente olhar aqui, essa estrutura aqui do baixo e tal, por baixo, né, você pode pensar no cacaueiro, você pode pensar no café, mas eu, por exemplo, estou optando, nesse momento, essa área, eu estou optando para colocar o palmito margoso. Está vindo, está se estabelecendo muito bem. E, igual eu falei, breve, aí os jequitibás já estão numa condição de eu colocar a pimenta do reino nele também, né? Vai estar próximo de casa, facilitar o manejo, a colheita. Então, é uma área que a gente tem condição de trabalhar perfeitamente. A questão da importância do planejamento dessa área,
com o produtor. Então, o agente comunitário ele tem até um plano produtivo que é feito com a família, e eu achei que isso foi muito interessante, e que você vê que o que você planejou lá 3, 4, 5 anos atrás, hoje que você está colhendo resultados e tem uma área aí propícia a pimenta do reino, propícia a dendê, propícia a cacau, dependendo da variedade de café. Então, esse planejamento, eu acho que é o estalo que tem que ter no agente e no agricultor. Porque senão no futuro você vai ter uma área que você não planejou bem e vai ter que replanejar. Então, eu acho muito interessante, eu acho que conseguiu motivar aí os agentes e motivar um agricultor com esse exemplo, com essas imagens. E é prazeroso, né? Você ver que você conseguiu uma área praticamente degradada, uma área mais verde, mais produtiva e com certeza mais rico. Que é o que a gente fala, o agricultor ele tem que cuidar da terra dele, porque geralmente a agricultura familiar tem umas áreas pequenas e ele tem que produzir naquela área. Então, com esse sistema de agrofloresta, de reciclar de nutrientes através das plantas e agroecologia, é que ele consegue produzir por anos e por gerações nessa mesma terra. Então, a terra faz é melhorar, dependendo do trabalho que a gente faz nela, ela melhora, e dependendo de como a gente trabalha, ela piora. Então, esse trabalho de agroecologia e de agrofloresta, a gente vê que a terra ela melhora quando você vê mais vida no solo, vê mais folha, vê mais micro-organismos, vê mais animais, mais pássaros, mais caça. Então, eu acho que é prazeroso mesmo esse trabalho no campo aí, junto com o agricultor, e morar no campo aí, diminuir o êxodo rural e o crescimento das grandes cidades. Então, isso acho que é a função do técnico, função do Terra Viva, função dos agentes comunitários, essa motivação do agricultor que já é um vitorioso de estar no campo. Você falou muito bem do planejamento, ideal que esse trabalho ele inicie antes do início das chuvas, né? Faça o planejamento no início da chuva, para quando ser implantado, inicie a época chuvosa, a época certa de plantio, e com certeza vai ter êxito sem problema. Na pior hipótese, estando perto do quintal, aquelas mudas que às vezes o agricultor comprou, uma muda de enxerto, uma muda mais cara, ou é uma muda que ele tem muito zelo por ela e quer de fato ter aquela planta, ele lança a mão do regrador. Eu faço isso. Né? Não é porque ele tem irrigação. Não. Eu tenho áreas que eu consigo molhar. Eu implantei, eu tenho áreas. Se eu mostrar, você vai dizer, não, é possível. Eu tenho áreas que eu implantei de regrador, cara. Regrador, entendeu? Carregando água de regrador e molhando as plantas. Botava uma caixinha d'água lá no meio da roça, entendeu? Bota uma lona para chover, escorrer água para dentro dela. Ou levava água no tratorzinho, enchia aquela caixa e dali pegava no regrador e saía molhando, né? Porque assim, às vezes, você colocar 2 litros d'água numa planta, numa muda, numa frutífera, aqueles 2 litros d'água dá para ela vencer aquele período ali, talvez de 20, 30 dias de sol, até ele aguentar chegar a próxima chuva. Chegou a próxima chuva, pronto, ela, né? Aí ela desenvolve. Mas aquele momento que você faz o plantio, até ela de fato se estabelecer naquele local, às vezes precisa da água, né? Pelo menos a gente fala assim, fazer aquele batismo, né? Plantei a muda, pelo menos lá e dar aquele, batizar ela, para a terra colar na raiz e ela ter aquele primeiro ambiente, aquele colo úmido ali, que dá a condição para o desenvolvimento dela. Então, é trabalho? Mas a gente, graças a Deus, só consegue as coisas através do trabalho. Então, um regradorzinho não vai matar ninguém, entendeu? Pega o regrador, vai e carrega a água e molha, faz aquele batismo, 2 litros d'água. Quando você faz aquela cobertura morta em volta ali da planta, bota uma palhada, alguma coisa para reter a umidade, fica muitos dias molhado. O que não dá é para usar irrigação ou para ficar molhando planta com o solo completamente descoberto. Aí você está fazendo o trabalho completamente errado. Em alguns casos, jogar água naquela planta, você pode até matar ela muito mais rápido. Né? Um solo completamente descoberto,
um sol esturricando, aí você vai lá e joga água naquela planta sem cobertura nenhuma, não resolve. Mas um regradorzinho, pode ter certeza que faz milagre. Eu falo isso porque eu vivo numa região, quem conhece o Norte do Espírito Santo sabe que as chuvas não são tão regulares, a gente tem um período de estiagem bem prolongado, e eu não tenho condição de irrigar a roça toda, pouquíssimos agricultores talvez que vai ter condição, e nem tem água para irrigar a roça inteira, então a gente tem que saber fazer o bom uso da água, e às vezes o uso da água é colocar a água na hora que a planta precisa, no local que ela está, ali, né, bem localizado. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é, como eu falei lá no início, sobre a função da área. Para que eu quero essa área e qual o objetivo que eu tenho de implantar esse sistema, né? Porque aqui, veja bem, eu fiz um desenho, concebi uma proposta de um desenho para essa área, para que ela continuamente seja arborizada. Por quê? Porque eu coloquei aqui abacateiros. Aí por que eu trabalhei com abacateiro? Porque eu tenho bastante açaí, eu faço polpa de açaí, e a gente usa o abacate na mistura para consumir o açaí. Citros, como o Fabiano bem falou aí, assim, citros é uma preferência regional, assim, né? Todo mundo quer ter citros em casa, e de fato citros é muito saboroso, é medicinal, ele é muito importante para a dieta, principalmente das crianças, né? Essa variedade de citros, os limões principalmente, não ficar só no limão Tahiti, mas tem o limão branco, o limão siciliano, o limão galego, o limão mirim. Eles dão em diferentes épocas, inclusive. Esse é outro planejamento que a gente às vezes nem comentou aqui, mas eu tive o cuidado de plantar uma diversidade de citros e uma diversidade de variedades de abacate. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com 5 variedades de abacate, porque eu tenho um abacate, eu vou ter abacate o ano inteiro. Em qualquer época do ano, eu vou ter pés de abacate frutíferos. Inclusive, tem disponível um calendário que mostra as diferentes variedades de abacate e o diferente período de produção. Você praticamente não fica nenhum mês do ano sem comer abacate, trabalhando com essas variedades de abacate. Essa é uma outra coisa que é importante no planejamento de um quintal, de um pomar, porque assim, para você ter frutas o ano inteiro, né? Você não ter uma concentração de frutas numa época e depois ficar um grande período sem ter frutas. Então, esses são alguns cuidados também que eu tive no planejamento dessa área. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se eu não tivesse colocado aqui florestais, madeireiras de futuro, nem tivesse colocado aqui abacate e citros, vamos dizer, eu quero assim, que vocês olhem para essa área do jeito que está ali, né, agora que ela terminou todos os ciclos de cultivo, né, pensando que o último ciclo era a banana da terra. Então, concluí a colheita da banana da terra. Aí vocês imaginam uma área de banana da terra em monocultura, como que ela estaria agora, assim que terminasse a colheita, né, porque a banana da terra ela tem um ciclo, né, ela dá uma segunda remessa de cachos bem mais magros, e dificilmente você consegue um terceiro cacho na banana da terra. Mas imagine uma área de banana da terra onde fosse monocultura de banana da terra e que ela concluiu o ciclo dela. Como é que estaria essa área? Agora, olhem para essa área que concluiu o ciclo de banana da terra. Olha o que tem aqui disponível agora. Imagine eu começando de novo, vou reiniciar o meu ciclo, né? Porque você fala, mas o agricultor ficou sem... Agora, onde é que ele vai plantar feijão? Aonde é que ele vai plantar milho? Aí não tem mais lugar para plantar roça de aipim. Olha para essa área e imagina o seguinte: o que é isso aqui? Isso aqui é uma capoeira, né, um capoeirão de 3 anos, em perfeitas condições de jogar tudo isso no chão, né, e começar de novo, plantando feijão, plantando milho, plantando aipim,
plantando banana, com tudo isso novamente vindo. Então, essa é a diferença entre você, ao final de um ciclo de cultura, concluir esse ciclo e ter a terra pelada, né, ter a terra sem nada, e você concluir esse ciclo de tudo que eu colhi, que eu mostrei para vocês que essa área me deu, e olhando para ela agora, o que ela tem a oferecer para o solo. Né, porque tudo isso eu posso jogar no chão e começar de novo um novo ciclo. A diferença é que agora eu não vou começar mais nessa condição inicial aqui, que só tinha quicuio e terra pelada. Né? Eu estou começando novamente o meu ciclo de cultivos praticamente numa terra que se assemelha muito a um capoeirão, em termos de fertilidade e de matéria disponível. Então, essa é uma outra questão que é importante vocês estarem atentos, que vocês podem pensar uma proposta diária que você, de ciclos em ciclos, você reinicia com um solo muito mais fértil, com muito mais matéria orgânica e com uma condição produtiva muito superior àquela inicialmente que você começou. Então, essas são, acho que, duas questões que eu gostaria de chamar a atenção, que, assim, a possibilidade de criar combinações de planta, de arranjos, ela, eu diria que, pensado na criatividade humana e no que a natureza pode nos oferecer, ela é praticamente infinita. Assim, as possibilidades são infinitas. E se tudo der errado, vocês têm uma área riquíssima para começar de novo, de uma outra forma, com uma nova experiência, agora com um solo muito mais coberto e fértil. Então, o caminho, tem agricultores que falam isso, que eu acho muito legal, assim, que o caminho para se fazer uma agrofloresta perfeita é fazendo várias agroflorestas imperfeitas. É isso que vai criar as condições para você fazer uma agrofloresta perfeita. E espero que eu possa ter, de alguma forma, contribuído, né, pelo menos com algumas ideias. Em nenhum momento eu tive a pretensão de trazer aqui algo pronto, uma receita infalível, não é isso. De um modo geral, as pessoas que trabalham com o sistema agroflorestal têm muito receio de fazer o que eu fiz aqui em termos de trazer um desenho, de trazer uma proposta, porque, assim, as pessoas acabam querendo copiar uma coisa que foi feita. E a ideia não é que vocês copiem, mas que vocês pegam aqui as ideias, né, os princípios, que isso seja, na verdade, um despertar para que vocês possam criar, junto com os agricultores, infinitos desenhos, infinitas possibilidades de arranjos combinando árvores com alimentos. Eu acho que isso que é fundamental. O papel do agente, eu acho que é esse, ele tem que ser um provocador na comunidade, ele tem que provocar, fazer as perguntas, às vezes, que os agricultores precisam ser provocados a repensar a forma de trabalhar, a repensar algumas práticas, e o agente, eu acho que ele é um agente motivador, né, na comunidade, é um agente transformador. Então, esse papel eu acho que é muito bom, porque o agente ele pode ser aquela pessoa que leva a semente do plantio, mas ele leva também a semente da esperança e da motivação para a família fazer uma mudança, né, na vida. E a mudança na vida começa dentro de casa, começa na pessoa, começa em volta da casa. Se as pessoas em volta da casa começar a mudar o jeito de fazer, rapidamente a gente vê os resultados e, com certeza, o papel do agente já está sendo cumprido. Não tenho dúvida disso. Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR,
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.